Bom dia a todas e todos. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos, primeiramente à Universidade Federal do Pará, depois ao Projeto Newton. Nós estamos fazendo um retorno ao presencial, então é muito bom ver esse auditório cheio de gente, cheio de calor, com os olhinhos brilhando, né? Aquela empolgação de estar começando uma nova trajetória, um novo curso. Então, muito, muito bem-vindos. Tá? Hoje, nós vamos ter uma aula inaugural, né? Que a gente, normalmente, quando a gente começa o semestre, a gente tem uma aula inaugural, mas antes da aula, eu gostaria de falar brevemente sobre o que é o Projeto Newton, principalmente para aquelas pessoas, para aqueles alunos que ainda não conhecem. Tá? Então, eu sou a professora Mariane, eu não sou a professora de vocês desse semestre do Cálculo 1, mas eu estou na equipe do Projeto Newton desde 2013, que a gente ajudou a conceber esse projeto. Tá? Então, eu vou falar rapidamente sobre ele para vocês. Então, como eu disse, o Projeto Newton ele inicia lá em 2013. Tá? E qual era o objetivo do projeto? É a gente rever a forma como esses processos de ensino e aprendizagem ocorrem. Então, a universidade, o reitor e o Instituto de Tecnologia estavam muito preocupados com a forma como o ensino de cálculo estava ocorrendo. Por quê? Porque a gente sabe que existe um problema latente que não acontece só aqui no Pará, acontece em nível nacional, que é a dificuldade que os alunos têm de aprender cálculo. Então, como que a universidade, ciente desse problema, poderia ajudar os alunos, tornando esse processo um pouco mais facilitado e, além disso, colocando o protagonismo no aluno, quer dizer, tirando o protagonismo do professor e colocando o aluno como protagonista desse processo de aprendizado dele. Então, com isso, né, desde 2013, nós vamos fazer 9 anos de projeto. Nós já passamos por 14.400 alunos dentro do projeto de diversas engenharias. Começou com um projeto voltado para as engenharias, mas hoje a gente abrange mais do que só as engenharias. Então, para vocês terem uma ideia, alguns dos cursos que já passaram pelo projeto estão aqui nesse slide, tá? Mas teve mais do que esses. Então, 14.400 alunos já sentaram aqui por esse auditório e por outras salas que tem aqui. Então, muita gente, né, a gente já formou aqui pelo projeto. E qual é essa necessidade do projeto? Como eu falei, né, nós temos um problema de ensino de cálculo, quer dizer, as pessoas têm uma dificuldade grande, que às vezes é por diversos motivos, seja pelo problema de formação, seja por várias razões que sejam, e a universidade precisava rever essa forma. Então, ela criou, né, aqui no projeto, a gente criou uma nova forma de aprender, de ensinar e aprender cálculo, a partir que a gente chama de um ambiente ampliado e integrado de ensinos, que eu vou dizer um pouquinho para vocês o que é. Tá? Então, a gente precisava ver como que a gente vai rever fluxos, né? Como que os alunos podem ter, para além do professor, eles podem ter outras formas, outros caminhos a fazer, outras ajudas nesse processo de ensino-aprendizado. Então, a gente criou o que a gente chama desse espaço ampliado, né? Que eu vou explicar para vocês o que é não só o professor que está aqui, que no caso vai ser a professora Juliana, que depois eu vou mostrar para vocês quem é, que ela está ali atrás, tá? Ele é uma peça do processo, né? Ele não é a única peça. Então, vocês vão ter, além do professor de conteúdo, um monte de outros espaços e formas de aprender e para complementar o aprendizado de vocês. Tá? E tudo isso aqui ele é feito por uma equipe multidisciplinar. Então, nós temos o professor que está aqui, nós temos os técnicos, nós temos professores de matemática, né, para ajudar com conteúdo, nós temos professores que cuidam de monitores, nós temos professores de comunicação que cuidam todo o aspecto da comunicação, nós temos da computação. Então, percebam que tem um conjunto de professores e técnicos que estão envolvidos aqui para que vocês possam ter aula nesse espaço. Então, o professor é uma única peça dentro desse sistema todo. E o que é esse ambiente ampliado? Então, toda segunda e quarta, vocês vão ter aula expositiva aqui nesse auditório com a professora Juliana, que está bem ali no cantinho. Levanta a mão aí, Juliana. Ela vai ser a professora de vocês esse semestre, professora Juliana Canella. E toda segunda e quarta, nesse horário, vocês vão estar aqui nesse auditório ou em 2 salas que estão aqui do lado. Tem gente nas salas?
Pode abrir para ver, por favor? Então, tem 2 salas aqui. Então, obrigada. Então, a aula ela ocorre aqui com o professor, mas, ao mesmo tempo que eu estou aqui, ela está sendo transmitida tanto pela internet, como para as salas que tem aqui do lado. Então, a gente pede para vocês experimentarem qual é o melhor local que vocês sentem para estudar. Tem gente que prefere ficar aqui no auditório, tem gente que prefere ficar na sala. Então, façam um rodízio. Um dia venham para cá, um dia vão para as salas, porque, às vezes, vocês vão descobrir onde é a melhor forma de vocês estarem dentro da sala de aula, tá ok? Então, vocês vão estar aqui com a professora, mas percebam que vocês, se a pessoa lá de trás tem uma dúvida, como ela vai fazer? Ela não pode gritar, né, lá de trás. Por quê? Porque a aula é filmada, a aula está gravada. Então, o que a gente pede? Que a pessoa que tem dúvida, ela venha aqui para esses microfones que estão aqui do lado, para tirar a dúvida dela. Eu queria saber se alguém, um voluntário, pode vir aqui na frente? Bora lá? Pode vir, por favor? Uma palmas para ele, para o colega. Seu nome e uma expectativa para o semestre que vai começar, por favor. Seu nome, curso e a expectativa. Uma expectativa para esse aprendizado do semestre. Me chamo Arthur, meu curso é Engenharia de Telecomunicações. E a expectativa é começar o curso de verdade, porque eu sou de 2020.4 e no EAD não foi muito bom para mim. Então, eu espero agora, de forma presencial, dar início ao curso e me tornar um bom profissional. Muito obrigada. Palmas para o colega. Alguém da turma, alguém da sala que está lá, quer ir no microfone lá também? A sala que está aqui aberta, por favor, pode abrir lá? Alguém quer ir ao microfone aí? Não. Então, perceba que tem um microfone lá também. Se alguém estiver na sala aqui do lado e quiser fazer uma dúvida, também pode ir ao microfone, tá? Para ajudar vocês nesse processo, nós temos aqui monitores que estão, tanto nas salas como aqui no auditório, que estão aqui de camisa branca. Por favor, uma salva de palmas para os nossos monitores. Ok? Que eles vão ajudar vocês nesse processo aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, porque eles podem levar vocês até o microfone, ou outras dúvidas que vocês tiverem aqui pelo meio, tá bom? Então, vamos lá. Então, pode voltar aqui. Então, essas aulas expositivas que vocês vão ter toda segunda e quarta, além do momento da aula, essas aulas ficam gravadas. Então, vocês podem assisti-las quantas vezes vocês quiserem. Então, elas vão ficar no YouTube, né, porque elas são transmitidas pelo YouTube, ou também a gente tem um repositório chamado FPA Multimídia, que vão ter não só essas aulas, como todas as aulas do projeto que foram gravadas. Então, desde 2013, tanto de cálculo 1 como de cálculo 2, as aulas foram gravadas. Então, se vocês quiserem assistir a aula de qualquer professor que já passou pelo projeto, vocês podem ir ao repositório FPA Multimídia e assistir e pedir para assistir às aulas. Para além disso, né, nós temos, então, esse momento de aula segunda e quarta, e toda sexta-feira nós temos as sessões de monitoria. Então, nesses mesmos espaços onde vocês estão tendo aula, tanto no auditório quanto nas salas aqui do lado, vocês vão ter encontros com os monitores. Tá? Para quê? Para tirar dúvidas, resolver exercícios das temáticas da semana. Então, segunda e quarta é com o professor, às sextas-feiras com os monitores. Ok? E os monitores também, todo de segunda a quinta, aqui no prédio do ITEC, funciona o plantão de dúvidas. Então, vocês podem, tem alguma dúvida, não conseguiu tirar no horário da aula, não guarde suas dúvidas, vá ao plantão de monitorias e tire suas dúvidas com o monitor. Tá? Então, vocês têm segunda e quarta, sexta-feira com os monitores, e todo dia, de manhã e à tarde, menos sextas-feiras, que é o dia da sessão de monitoria, vocês podem tirar dúvidas com os monitores, que são alunos de graduação e pós-graduação, coordenados pelo professor Marcel, que estava por aqui. Ele está ali fora, tá? Daqui a pouco ele entra, e ele que é o coordenador dos monitores. Então, além do momento de presencial, né, vocês têm também uma sala de aula estendida na plataforma Moodle. Então, vocês vão ganhar um login e senha para entrar nesse ambiente virtual de aprendizagem, que é a plataforma Moodle. E o que vocês vão encontrar lá? Vocês vão encontrar todas as aulas também gravadas da sessão de vocês. Então, a aula acabou agora,
Daqui a pouco ela já vai estar disponível na plataforma, né? A sessão vão ter listas de exercício, materiais complementares, sessões de monitoria, tudo que ocorre, todas as atividades que fazem parte do projeto, vocês vão encontrar também na plataforma Moodle, que a professora Juliana vai explicar para vocês na segunda-feira, várias coisas que vão estar dentro da plataforma e como que elas são dadas notas, os conceitos, como é que vocês vão ser a dinâmica aí do semestre de vocês. Ok? E, com tudo isso, né, o que a gente espera? Então, perceba que foi feito todo um ambiente, foi concebido todo um ambiente ampliado de estudos para facilitar e para protagonizar o aluno. E a gente espera que vocês se comprometam, que vocês passeiem pelos espaços, que vocês usem, que vocês aproveitem e que vocês se responsabilizem também pelo processo de aprendizado de vocês. Não adianta a gente fazer tudo isso se o aluno não se responsabilizar. Ok? Então, a gente deseja para vocês sucesso nessa jornada. Sejam muito bem-vindos a esse retorno presencial. É um momento muito impactante na vida da gente. Depois de tanto tempo dentro de casa, a gente está aqui, né, junto com todos os colegas. A universidade está linda, com gente passeando. A gente já nem sabia mais o que era ver essa universidade cheia de aluno, RU cheio. Então, a gente só espera que esse seja um semestre de readaptação também, mas que seja um semestre bastante produtivo e prazeroso para todos nós. Muito obrigada, tá? Desejo sucesso a todos. Agora eu vou convidar o professor Ito Braga para ministrar a aula inaugural para vocês. Ele possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Pará, especialização em Engenharia Naval pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pela UFPA, mestrado e doutorado em Engenharia Oceânica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós-doutorado pela Universidade de Southampton, na Inglaterra. Foi o fundador do curso de graduação em Engenharia Naval da UFPA em 2004. E ele atualmente é professor e diretor adjunto do Instituto de Tecnologia da UFPA. Por favor, professor, seja muito bem-vindo. Uma salva de palmas para o colega. Obrigada, professor. Cadê o negócio? Espera aí. É o controle aqui da apresentação. Bem, pessoal, bom dia para todos, né? É uma alegria muito grande de estar aqui com vocês nessa aula inaugural do Projeto Newton. A professora já fez a breve apresentação aqui. E estou aqui para ser mais um colaborador e um incentivador de vocês para esse projeto, né? O Projeto Newton é um projeto muito importante para quem realmente quer aprender cálculo. Tá? Vocês que estão entrando na universidade agora, vão ver que vocês, às vezes, alguns não gostam de cálculo, física, mas vocês não gostavam porque vocês não sabiam o quanto é bom e o quanto é legal aprender o cálculo, né? Então, a gente só gosta daquilo que a gente sabe, né? Então, aqui no Projeto Newton, vocês vão gostar, eu tenho certeza que vocês vão aprender o cálculo, tá? Então, assim, eu tenho o depoimento dos alunos lá da Engenharia Naval, que é o curso que eu já atuo como professor de alguns anos, e todos eles aprovam o Projeto Newton, né? Então, todos ficam muito felizes com essa atividade da universidade. Bom, a minha apresentação, ela tem um foco em todas as engenharias, né? Então, o meu objetivo aqui é mostrar essa inter-relação entre as engenharias, né? Então, eu criei esse título, né? A evolução tecnológica da engenharia influenciando o mundo moderno. Ou seja, de que maneira nós, da engenharia, influenciamos o mundo atualmente, né? E vocês vão ver que tudo que a gente faz hoje está dentro da nossa engenharia. Bom, integração entre as engenharias, tá? Então, seja em edifícios, casas, viadutos, barragens, pontes, portos, tudo tem todas as engenharias, né? Um porto, por exemplo, que eu grifei ali, que é uma área que eu bem atuo, né, já há muitos anos, um porto tem todas as áreas do conhecimento, na verdade, não é nem só da engenharia. Um porto tem medicina, um porto tem
engenharia ambiental, tem engenharia civil, elétrica, naval, tem tudo, né? Aí vocês podem dizer, saúde tem ambulatório no Porto, né? Enfermagem tem também. Então, assim, o Porto é uma cidade que tem todas as engenharias, não é só uma pessoa que faz um porto. É claro que é o engenheiro naval, civil, mas tem todo um conjunto de atividades dentro do Porto. Até advogado tem, contador tem, economista tem, administrador tem. Então, o Porto ele realmente é um exemplo de integração de todas as áreas, tá? E as áreas de engenharia como química, produção, eletrotécnica, alimentos, biomedicina, mecânica naval, todas elas estão presentes no nosso dia a dia, tá? Vocês, quando chegaram aqui, já utilizaram um modo de transporte, talvez um ônibus, um Uber, né, ou carro particular. Mas todos eles têm engenharia. A estrada tem engenharia civil, a sinalização tem engenharia civil, né, o veículo é um veículo que tem engenharia mecânica, dentro do veículo tem automação, tem engenharia elétrica. Então, se você parar para pensar, a gente usa a engenharia todo dia. As cadeiras que vocês estão sentados tem engenharia, tem ergonomia, tem tudo, né? A nossa sala aqui tem engenharia elétrica, engenharia civil, tem tudo. Tem até boate, olha, estão vendo ali, ó, né? Bom, onde encontrar a engenharia? Tá? Ele está presente no sistema de comunicação, sistemas de produção, processamento de alimentos, né? Na construção de ferramentas, utensílios domésticos, equipamentos. Então, cada vez ela está mais presente na engenharia moderna, na sociedade moderna, né? Principalmente a área da saúde, né? Hoje em dia, a própria área da saúde, aqui nós temos a engenharia biomédica, né? Ou seja, que projeta os equipamentos para a medicina, tá? Que faz as máquinas que vão ser utilizadas na saúde. E aí você tem que ter uma interação muito grande com a parte médica, tá? Então, você vê que hoje em dia não se faz nada sem engenharia. Eu diria que a engenharia e a arquitetura também, não esquecendo, tem alguém da arquitetura aqui? De arquitetura? Ninguém? Não tem, não? Tem, né? Pois é, mas não tem ninguém de arquitetura. Bom, mas vamos lá. Bom, então tudo é para dar mais comunidade aos pacientes. Se vocês repararem, não sei se vocês tiveram o desprazer de ir no hospital, mas até a cama, né, eletrônica, né, tu aperta no botão, ela sobe, desce e tal. Então, a engenharia está por todo lugar, tá? No transporte, aumenta a velocidade de deslocamento das massas com segurança adequada. Quando usada na área de alimentos, possibilita a criação de novos compostos que visam a melhoria nutricional do consumidor. Na parte elétrica, a automação reveste preocupação com a segurança, agilidade e desempenho, né? Tudo você vai ver. Aqui são só alguns exemplos para vocês verem a grandiosidade da área que vocês escolheram, né? Que é a engenharia, né? Eu não sei se aqui tem aluno de oceanografia, mas todos fiquem contemplados com a minha fala, tá? Que a gente às vezes fala de um e não fala de outro, né? As pessoas ficam preocupadas. E a evolução tecnológica da engenharia elétrica? Vou falar um pouquinho de cada uma, tá? Você vê essa imagem aí da energia solar, né? A engenharia solar está presente em todo o local. Hoje em dia, as casas já são produtoras de energia. A própria UFPA já produz sua energia solar também. Não sei se vocês já andaram no ônibus elétrico da UFPA, né? É um projeto da engenharia elétrica, inclusive, né? Vocês já andaram no ônibus elétrico e vão andar daqui a pouco no barco elétrico, né? O catamarã elétrico vai ser o nosso circular elétrico. Ele vai sair daqui do RU, daqui do básico, e vai até a engenharia naval. E esse catamarã já está sendo construído. Ele é todo movido a energia solar, elétrica, e vai ser um circular pela água, tá? A gente vai ter o circular de terra e o circular de água. Tudo isso para quê? Para começar a fomentar a energia limpa, né? Hoje em dia, antigamente, na minha época, o engenheiro ele estava só preocupado com a parte ligada à estrutura, à engenharia em si. Hoje em dia, ele tem mais um dado a se preocupar, que é o dado ambiental. Então, hoje em dia, não adianta você fazer um bom projeto tecnicamente exemplar, né, na área da engenharia, se ele não for viável ambientalmente.
você pode jogar fora porque ele não vai ser aprovado. Então, hoje, nós da engenharia temos também que nos preocupar com essa questão ambiental. E o transporte com energia limpa é o que está se mais falando no mundo inteiro hoje. É a nova onda, né? Então, é o carro elétrico, né? Hoje, a universidade ela já está à frente do seu tempo, já com ônibus elétrico, o barco elétrico, né? Então, eu acho que antes de acabar o ano, vocês já vão estar andando no catamarã elétrico aqui da universidade, que foi produzido pela Engenharia Naval aqui da UFPA, tá? Junto com a Engenharia Elétrica. Energia renovável, né? Eu estava falando de energia limpa, né? Energia eólica, solar. Então, assim, você vê que, nesse caso, é a engenharia elétrica contribuindo para o bem-estar da nossa humanidade, tá? Melhorando a condição de vida e de geração de energia. Veículos autônomos, né? Essa imagem eu peguei, lógico, da internet, né? Você vê um carro que voa, né? Então, aí você tem a engenharia elétrica junto com a engenharia mecânica e a engenharia aeronáutica, que nós não temos aqui na universidade, né? Mas você vê a integração entre as engenharias. E, logicamente, a engenharia civil, porque esse carrinho aí vai pousar numa pista, num local que é o engenheiro civil que vai construir. Tecnologia de aviação, né? Hoje nós temos aviões super modernos. Claro que o Concorde já saiu de operação, mas ele é um símbolo da aviação, né? Aviação ultrassônica, né? O Airbus 380, que é o maior avião do mundo de passageiros, né? O Antonov foi destruído agora pelos russos, né? Lembra, o Antonov era o maior avião de carga do mundo e era ucraniano. E foi, acho que, uma das primeiras bombas que caíram lá na Ucrânia foi no Antonov, né? E aí acabou o maior avião do mundo de carga, que era o Antonov. Veículos autônomos, tá? Olha o que tem nesse veículo autônomo. Tem engenharia de telecomunicações, engenharia rodoviária, engenharia mecânica, né? Engenharia elétrica, engenharia civil, né? Porque esse carro não vai andar nessa rua sem ela estar sinalizada, sem ela estar bem construída. O veículo autônomo, aqui no Pará, esse veículo autônomo ele não ia conseguir andar, né? Porque muitas ruas não tem faixa, né? Não tem aquela faixa dividindo a rua, não tem a lateral. Quando tem, está muito apagada, né? Então, esse veículo autônomo, eles precisam que tudo esteja bom para ele funcionar. Então, não adianta o engenheiro elétrico, o de telecomunicações, o informata, ele fazer um veículo excelência, o engenheiro civil não fez a pista direita para ele andar, não pintou as faixas para ele reconhecer e se posicionar. Então, você vê o quanto é importante a integração entre as engenharias, tá? Então, nada se faz sozinho. Aí o drone, né? O drone é uma moda que surgiu há algum tempo atrás, recentemente, e hoje ele é usado em várias áreas do conhecimento, né? Na agricultura, na segurança, na xeretagem dos outros também, fica, né, xeretando a vida alheia, mas ele tem várias aplicações, o drone. Até em termos de armamento também. Hoje em dia, eles não mandam mais a bomba num avião tripulado, ela vai num drone, né? Se derrubarem o drone, tá bom. Então, muitos ataques, os Estados Unidos faz muito isso, não sei se a Rússia também está fazendo também, né? Usam muito o drone para bombardear e para xeretar um país do outro e tal. Olha a engenharia naval aí, tá? A engenharia naval ela também tem sua contribuição para a humanidade. Eu vou falar mais dela hoje, tá? Mas, assim, o transporte marítimo mundial, a nossa economia mundial, ela está toda em cima da engenharia naval, tá? Isso aí é uma imagem só que eu botei para mostrar uma ideia de um condomínio flutuante, né? Onde você desloca a sua casa no meio líquido, daria muito certo, talvez aqui na Amazônia, né? Ou nos alagamentos, né? Quando chove muito. Olha aí, navios modernos, né? Que privilegiam a velocidade para o passageiro, né? Navios autônomos também, com placas solares. Então, a engenharia naval ela já está evoluindo no sentido da economia de combustível, da energia limpa,
Tá? Então, nós aqui na universidade já estamos atentos a isso, estamos fazendo nosso catamarã. Não é desse tamanho aí, mas, né, a gente já está começando, né? A gente já está atento às transformações mundiais. Navios autônomos, sem piloto, também já está sendo produzido no mundo. Claro que aqui é uma novidade, mas o navio, hoje em dia, alguns portos, ele já atraca sozinho, com sensores, igual um carro estacionando numa... Hoje os carros já fazem isso, né? Alguns carros já fazem isso. Mas o navio está sendo desenvolvido também, para ele atracar sozinho, sem o apoio do rebocador, do prático. Os equipamentos portuários também já estão sendo automatizados. Essa foto aí é do porto de Roterdã, na Holanda. O porto de Roterdã é todo automatizado, é um porto fantasma, não tem ninguém operando. Esses guindastes são todos operados por uma torre de comando. Não tem um piloto, um operador. Os carrinhos que levam container, esses carrinhos aqui, não tem motorista, eles andam sozinhos. Vocês podem botar lá no Google, no YouTube, isso que eu estou falando sobre o porto de Roterdã. É um porto fantasma, não tem ninguém operando, é tudo remoto. Há uma tendência hoje de aumentar o tamanho de tudo, né? Eu botei do navio, que é mais a minha praia, mas se vocês forem ver, o caminhão está aumentando de tamanho. Né? Hoje tem o bitrem, o trem-minhão, já viram falar nisso? Trem-minhão é um trem... É um caminhão, quer dizer, que puxa vários reboques. Né? A soja hoje só é movimentada no tal do trem-minhão, porque é um caminhão que puxa outro, para poder ter o quê? Economia de escala. Então, esse navio aqui, que era um navio, em 1968 começou o transporte de container, e levava 1.500 TEU. TEU é a unidade do container, Twenty Equivalent Units. Ele está levando agora 24 mil. Aqui estava 22, né, em 2018. Hoje já está em 24 mil. Que problema esse navio teria no porto? Olha só, se eu passo de 1.000 para 24 mil unidades, que seja de container, eu não mexo só no local que eu vou atracar o navio. Eu mexo no pátio de estocagem, eu mexo nas vias de acesso, eu mexo no sistema como um todo, impacta a cidade como um todo. Então, assim, eu falar de um porto para vocês, que são da área de elétrica, de alimentos, né, pode ser uma coisa meio que distante, mas não, dentro do porto, como eu já falei, tem todas as áreas. Na hora que eu amplio o tamanho do navio, eu impacto num porto como um todo. Eu tenho que aumentar essa área de estocagem, eu tenho que redimensionar a minha via de acesso, eu tenho que aumentar a capacidade de distribuição dessa carga, eu tenho que aumentar o número de pessoas que vão trabalhar no porto, logicamente vou ter que alimentar mais pessoas, aí vem a engenharia de alimentos, por exemplo. Tá? Então, se você vê, essas coisas parecem distantes da gente, até porque o navio não é uma coisa que a gente vê todo dia, mas ele está presente no nosso dia a dia. Eu vou mostrar como. Aqui, 90% do produto interno bruto mundial está no hemisfério norte. Sabiam disso? Que a riqueza do mundo está toda para cima, ela não está para baixo. Né? Isso é legal a gente saber, tá? Então, o mundo rico, ele está da linha do Equador para cima, o mundo pobre está para baixo, nós estamos no mundo pobre. Tá? Só que o Pará está bem naquele limite ali, né? Então, nós temos que saber aproveitar essa nossa localização, né? Então, quem está mais para baixo, é o sul da África, Brasil, Argentina, todo aquele povo lá, Austrália. Mas para cima, está a China, Japão, né? Aqui a Europa, a Rússia, Estados Unidos e Canadá, né? Olha só a sacada. E aí você tem os principais portos do mundo, logicamente, localizados no hemisfério norte. E, logicamente, todas as linhas de navegação estão no hemisfério norte. E nós estamos bem aqui, bem na cara deles, bem nesse ponto aqui, onde está a setinha. Ou seja, o Pará, ele tem um potencial logístico espetacular, porque ele
está do lado onde passa 70% da frota mundial. Então, o Pará era para ser um gigante na área da engenharia naval, né, na área da construção naval e na área portuária também. Tá? E já está sendo, né, já está crescendo muito a questão portuária pelo norte. Aqui tem as distâncias, olha, o Pará está mais próximo da Ásia pelo canal do Panamá, por aqui, ó. Ah, não, por aqui, né? Aqui, ó. Da Europa, Roterdã, Estados Unidos, tá? E não está muito distante por aqui pelo Cabo da Boa Esperança para a Ásia também. Tá bom? Então, assim, eu digo não muito distante, porque quando você fala em navio, a nossa diferença para Santos, por exemplo, são 3.000 quilômetros, olha. E 3.000 quilômetros para um navio grande é nada, é zero. Por isso que a China, a Ásia, ela domina o comércio internacional. Parem para pensar, não foi a internet nem a telecomunicação que fez a globalização. Quem fez a globalização foi o transporte marítimo e os portos. Por quê? Através do transporte marítimo é que os navios grandes conseguiram colocar produtos da Ásia competitivos na Europa, na América, né, na América do Sul também, na América do Norte e América do Sul. Se não fosse o transporte marítimo, a carga que vem da China, né, da Ásia de maneira geral, ela não era tão importante e não ia ter competitividade, porque era muito longe, né? O custo do transporte é muito caro. Quem já não tentou comprar alguma coisa no Mercado Livre e descobriu um produto super legal, né? Aí quando põe que você mora em Belém, ele não entrega em Belém. Né? Aconteceu comigo já isso. Tá? Por quê? Porque para chegar em Belém, ele tem que vir de caminhão. E o caminhão é um transporte muito caro. Aí o cara desiste. Se a gente tivesse uma linha de navegação na costa, né? Por isso que o governo atual está querendo fazer a BR do Mar, que é uma BR por símbolo das BR rodoviária, né? Para poder trazer cargas de baixo valor para todo o Brasil, que é o transporte por água. Esse sim é barato. Tá? Olha só, o transporte marítimo, né, é o modal mais utilizado no comércio internacional. É a espinha dorsal da globalização, olha só, que eu falei para vocês. Né, a gente pensa em globalização, pensa logo em internet, coisa, mas não é a internet. Ela pode até contribuir bastante, né, porque ela está em todo lugar. Mas quem tornou os produtos asiáticos baratos é a navegação. Tá? Então, você compra, às vezes, um carro, ele é mais barato ele é mais caro aqui por conta dos impostos, né? Mas se você tira os impostos, o carro importado que vem da Ásia era mais barato que o feito aqui no Brasil. Por quê? Por causa da competitividade do transporte nacional, mundial, né? Então, olha, o modal marítimo tem seu comportamento associado à evolução da economia global. Olha, aqui vocês têm 3 tipos de carga. Olha. A carga geral, granel líquido e granel sólido. O que mais movimenta é granel sólido, que é o mais pesado. Né? É o minério, né? A soja. Então, por isso que eles têm mais volume ali no nosso gráfico. E olha só esse gráfico aqui que completa o que eu falei para vocês. Olha, a linha azul, ela corresponde à tonelagem transportada, e a vermelha, o PIB, né? O PIB mundial. O que é o PIB? Produto Interno Bruto, é a riqueza de cada país. Então, olha como ela é a curva, ela é igualzinha à curva da tonelagem transportada. Quando há uma crise mundial, olha, bem aqui, ó, houve uma crise em 2009, olha só, aconteceu a crise mundial e a movimentação de carga caiu também. Então, porque o mundo todo depende do transporte marítimo, tá? Inclusive, quando tem uma guerra, o primeiro local que a bomba cai é num porto, tá? Porque na hora que a bomba cai no porto, o país fica sem economia, né? E aí o país começa a falhar, né?
Aqui em Belém, se cair uma bomba, tem até um porto de Belém, né? Então, tomara que o Putin nos ache aqui, né? A Eletronorte, um dia desse, eu vi uma explosão aqui do lado, na perimetral, né? A quem ela é da Naval, quebrou o vidro lá da Naval, né? A gente já estava pensando que era um míssil que eles erraram a Ucrânia e veio bater aqui em Belém, mas não era, não. Bom, então olha só a semelhança que tem aqui o transporte marítimo. E olha esse outro gráfico, como ele é legal. Eu até botei essas barras vermelhas, né, para mostrar que em 20 anos, antigamente, a evolução do mundo ela crescia muito lentamente. Olha só, em 20 anos, a movimentação de carga pelo transporte marítimo, ela cresceu 33%, tá? De 72 até 92. Só que de 92 até 2012, ela cresceu 125%. Né? Olha a empinada que a curva dá, né, para cima, ó, nesse período aqui. O que eu quero mostrar com isso? A partir desse tempo aqui, ó, quem é que entrou no mercado mundial? A Ásia. E a partir de 2000, mais ou menos, a China entrou no mercado mundial. Então, a demanda por bens de consumo, a demanda por tudo cresceu muito, e olha, cresceu verticalmente. Claro que isso é 2012, hoje está pior ainda, ela está mais empinada ainda. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que tudo é muito mais rápido hoje em dia. Antigamente, a vida útil de um porto era 100 anos, hoje é 30. Por quê? Porque o navio está crescendo de tamanho e o porto não consegue acompanhar. Tá? A mesma coisa em todas as áreas do conhecimento. Tá? A vida útil do que a gente espera, por exemplo, uma bolsa que você compra agora, daqui a 6 meses já não é mais da moda, né? Um celular, todo ano, né, renova o celular, você tem que estar trocando, o computador é a mesma coisa. Então, as decisões que nós temos que tomar, elas são muito imediatas. Antigamente, vou dar o exemplo do porto, né? Você tinha um tempo para planejar como é que o porto ia crescer, como é que ele ia estar daqui a 30 anos. Hoje em dia, com 10 anos, um porto já começa a sentir impacto de obsoletismo. Esses 100 anos de um porto virou 30, hoje em dia, 25 anos. Então, na nossa vida, trazendo um pouco para o nosso dia a dia, a gente não tem que esperar o melhor momento de fazer as coisas, a gente tem que fazer logo. Entendeu? Porque as coisas passam muito rápido, né? As coisas mudam muito rápido. Quem pensava que, quando a gente estava comemorando em 2000, a passagem do ano agora, né, de 2021 para 2022, onde a pandemia estava já enfraquecida, nós pensaríamos que a gente ia ter um pico de Covid, que teve, né, e uma guerra. Não é inimaginável uma guerra no século XXI. Né, mas estamos passando pelas duas coisas, a guerra e o Covid. O Covid aqui no Brasil está diminuindo, mas lá na Europa já está crescendo de novo. Né? Na China, eu estava vendo no jornal. Então, esse mundo globalizado, em que a gente, antigamente, como o transporte ele era mais lento, um caso de Covid, por exemplo, tivesse na China, para chegar aqui demorava uns 6 meses, 1 ano, às vezes nem chegava. Hoje chega em 1 semana. Né? A Ômbrico, quando saiu lá na África, acho que com 1 semana já tinha caso no Brasil. Né? Por quê? Por causa do transporte aéreo, na verdade, que ele é muito rápido. Né? A própria navegação ela se tornou mais rápida. Hoje em dia, antigamente, o navio passava atracado no porto 20 dias, atracado, carregar e descarregar. Hoje ele passa 2 dias só, independente do tamanho dele. 1 dia, 2 dias. E isso tornou o transporte muito mais ágil, muito mais rápido. Então, as coisas acontecem muito rápido no mundo. Então, vocês que estão pensando em fazer uma coisa ou outra, vou fazer um curso de inglês. Não, deixa que ano que vem eu faço. Não, faz logo. Entendeu? Não espera muito tempo para fazer, não. Tá? Então, esse gráfico ele mostra essa rapidez da economia mundial. Tá?
E essa evolução é o transporte de carga, né? E o transporte de carga, como eu já mostrei, ele influencia muito no PIB mundial. Tá? E hoje em dia, nós todos estamos muito mais globalizados, né? A gente vai querer comprar alguma coisa, a gente vai na internet e compra uma coisa que vem lá da China, né? Você não comprar naquele Shopee, aquelas coisas, Xiaomi, como é? Aquele site, né? Shopee, qual é o outro? AliExpress, né? Então, são coisas que você está ali na palma da mão, coisa do mundo inteiro, e você compra, daqui a 15 dias já está na sua casa. Tá? E às vezes vem lá da China, vem lá não sei de onde. Olha só o que está se fazendo no mundo, para a gente ficar atento. Esse aí é o porto de Rotterdam, na Holanda. Tá? Rotterdam, o porto antigamente era aqui dentro. Olha. Aí foram expandindo e aterraram o mar. Olha o litoral aqui, ó. Tá vendo? Bem aqui o litoral. Aí eles aterraram o mar para receber navios maiores. Aqueles navios maiores que eu falei para vocês. Se falar em aterrar o mar aqui no Brasil, né, o meio ambiente diz que a gente é louco, né? Mas o holandês, ele tem muita ligação com a água, né? Você sabe que a Holanda, boa parte dela está abaixo do nível do mar. E eles têm essa ligação muito grande, então eles não tiveram dificuldade de aterrar o mar. Essa imagem aqui é do Google. Vocês podem ir lá olhar, esse é o porto de Rotterdam, justamente para ele não ficar para trás e receber os navios modernos. Mas onde eu quero chegar com essa foto aí? É o olhar do futuro. Eles não esperaram o futuro chegar para aterrar o mar. Eles se anteciparam ao futuro, porque eles já estavam vendo que o navio estava crescendo. Né? E se Rotterdam não fizesse isso, ele ia ficar para trás. Vocês sabiam que o porto de Rotterdam era o primeiro porto mundial em termos de movimentação de carga há 20 anos atrás? Hoje ele é o 11º. E agora, esse ano, ele ganhou uma posição e foi para 10º de novo. Os 10 primeiros portos do mundo, todos são asiáticos, todos. E no ano 2000, Rotterdam era o primeiro. Você vê a transformação que o mundo teve apenas em 20 anos. Né? Apenas em 20 anos. Olha, Porto de Zeebrugge, na Bélgica, também foi para o mar. O Porto de Xangai, na China, também foi para o mar. Também. Esse é o maior porto do mundo, tá? Porto de Xangai. Ele estava aqui dentro e fizeram um porto bem aqui fora, ó, em alto mar, uma ilha no meio do mar. Tá? Para poder receber navios profundos. Então, essas coisas, esse tipo de obra, né, que é um engenheiro civil, na verdade, são todas as engenharias que fazem. Elas não são projetadas de um ano para o outro. Elas são projetadas olhando na frente. Né? Por exemplo, o Porto de Vila do Conde, hoje, ele está obsoleto no meu entendimento. Por quê? O Pará quer exportar minério de ferro. Né? Dando um exemplo para você do minério de ferro. Aí vão fazer a ferrovia paraense, né? Tem um projeto de fazer a ferrovia paraense. Mas aí essa ferrovia vai chegar no porto e cadê o navio grande para exportar o minério? Né? Ele não entra em Vila do Conde, que tem limitação de profundidade. Então, assim, hoje, você para projetar uma iniciativa, ter um projeto de transporte, você tem que olhar o mundo globalizado. Por exemplo, o minério de ferro. Quem é o principal consumidor de minério de ferro do mundo? A China, a Ásia, né? Um dos principais concorrentes do Brasil, quem é? A Austrália. A Austrália está do lado da China. O Brasil está a 24 mil quilômetros da China. Então, como é que eu coloco o minério de maneira competitiva na China? Com um navio grande. Então, o navio, para ser competitivo na área do minério, tem que ter um calado, que é aquela dimensão de ficar debaixo d'água, de 18 metros, no mínimo, para poder ter escala na capacidade. Em Vila do Conde, no máximo, 13,80. Entendeu onde está a sacada do problema? Então, a gente tem que entender o mundo como ele é visto globalmente, não olhando o nosso umbigo. Então, às vezes, a gente pede, vamos fazer a ferrovia. Ótimo, a ferrovia é excelente, mas tem que fazer o porto também, senão nada acontece.
Olha só essa loucura aí. Isso aí é a arquitetura e a engenharia civil brigando entre elas, né? Então, assim, o arquiteto ele quer coisas mirabolantes, bonitas, diferentes, e aí dá para o engenheiro civil calcular, né? Essas coisas. Então, assim, eu peguei essa foto que ela é bem emblemática, né? Não sei que ideia o cara teve para fazer esse prédio aí. Uma sanfona, deve ser lá do Nordeste, né? Uma sanfona. Homenagear lá o rei do Baião. Olha, cobertura flutuante de vidro, isso tudo o arquiteto inventa e o engenheiro civil tem que dar um jeito dele de calcular. Olha aquele prédio ali, ó. Aquele prédio que tu entra num lado, dá a volta, né? Quando sai do último andar, está do mesmo lado. Ele faz uma... Isso é lá em Dubai, tá? Dubai, inclusive, é um local que é um parque de diversões para o engenheiro civil, tá? E para o arquiteto também. Porque tem tudo que é diferente é lá. Tudo que é maior do mundo também é lá. Tá? Então, eles têm esse complexo de ser uma... Tudo que eles fazem tem que ser o maior do mundo, tudo que eles fazem tem que ser diferente. Então, esses prédios malucos aí são lá. E a gente vê, olha só a trabalheira que dá para o engenheiro civil calcular isso aí. Só para ter uma coisa diferente, né? Não que eu acho até que é legal mesmo, fica bem bonito mesmo, mas dá mais trabalho. E aí tem que ter interação do engenheiro civil, do engenheiro mecânico, por causa do elevador, né? Que vai colocar aí. Então, tudo é não é só uma ideia diferente, tem tudo uma engenharia por trás. Trem-bala, né? Trem-bala, no Brasil se fala muito em carga, mas no mundo inteiro, esse aí é o Shinkansen, o trem-bala japonês, ele anda a 600 km por hora, quase uma velocidade de avião. Então, na Europa, já está se expandindo muito essa questão do trem de alta velocidade. No Brasil, a gente não tem nem ferrovia, né? Quanto mais trem-bala, né? Então, a gente tem aí o Shinkansen, que é um trem que anda a 600 km por hora. Tá? Então, tudo tem que ser preparado para ele. A via, a curva, não pode ser uma curva muito fechada, senão ele vira. É toda uma tecnologia embarcada que está nesse trem aí para poder atingir essa velocidade. Olha essa elevação de embarcação aí. Isso é da nossa área, né, de naval, né? O pessoal de naval está todo aqui, ó, tá vendo? Então, isso é lá na Escócia. É um elevador de embarcação, tipo uma roda gigante. Ele pega a embarcação do lado e joga lá em cima, no outro ponto. Então, assim, a gente não tem só a eclusa, né? Todo mundo já viu falar em eclusa, talvez, né? Que é aquela elevação que tem no Canal do Panamá, que tem em diversos locais. Mas esse tipo aí é mais difícil, só tem lá na Escócia. É tipo uma roda gigante que leva a embarcação de um nível para outro. Temos também elevadores com cabo. Esse aí é na Bélgica, em Valônia, na Bélgica, que também faz o desnível de um lado para outro, para evitar fazer o desnível com água, com eclusa. Temos o plano inclinado, olha aí. Né? A embarcação entra nesse sacuba e desce essa ladeira aí num trilho. Então, olha quanta engenharia não tem aí. Tem engenharia mecânica, tem engenharia civil, tem física, né? Tem cálculo, né? Cálculo 1, 2, tem todos os cálculos, né? Inclusive, vocês estão aqui no projeto Newton, para deixar a massa cefálica de vocês mais resistente, mais forte. Né, professor? Então, assim, vocês vão ter muito aluno novo aqui, bem musculoso, né, forte. E como é que ele pegou esse músculo? Foi na academia, né, levantando peso e tal. E aqui ele vai levantar cálculo, né? Então, ele vai criar musculatura na mente de vocês para poder chegar nas matérias mais avançadas da engenharia e não ficar fraquinho, né, nas disciplinas. Então, o cálculo e a física, muita gente reclama, né, o aluno, quando ele chega aqui, reclama que o cálculo e a física é muito puxado e tal, e ele não vê muita aplicação, mas, na verdade, vocês estão ficando mais inteligentes em cursar física e cálculo. Química também, né? Mas cálculo é a base de tudo, né? Então, por isso que vocês vão ter essas aulas de cálculo em 2 aqui no Projeto Newton, que vocês vão sair muito mais inteligentes daqui do que entraram. Ponte, olha, ponte de canal, ponte de rio cruzando outro rio, né? Um viaduto de hidrovias.
né? Uma coisa inconcebível e assim, inusitada no mundo. Nessa foto eu peguei da internet, é só entrar lá e pegar também. Isso é na Alemanha. Locais, por exemplo, que você não tem como fazer um aeroporto em centros urbanos, de ilhas, se faz um aeroporto dentro d'água. Né? Esse aqui é uma laje em cima da água. Isso aqui fizeram uma ilha para fazer um aeroporto. Isso tudo é engenharia, tá? E tudo a base é carro. Olha esse trânsito aqui, olha essa ponte. Né? Então, a engenharia ela está para resolver esses problemas. Isso aqui é um problema de fluxo de tráfego. Olha. É igual o nosso sangue nas nossas artérias. Né? O veículo ele é igual o sangue nas artérias. Então, você tem que fazer vias para aliviar esse trânsito, para não deixar ele tão congestionado assim. Pontes. Por que essa ponte é tão grande, tão alta assim? Ó? Será que não podia ser mais baixa? Aí vem a navegação. Né? Ela tem que ser de um tamanho que possa passar um barco por baixo dela. Então, o engenheiro civil, antes de projetar a ponte, ele tem que entender de engenharia naval, entender da hidrovia, né? Saber qual é o nível d'água máximo que ela alcança, para poder permitir a passagem da embarcação por baixo. Tá? Essa ponte, por exemplo, olha, eles fizeram a concepção dela para não ter pilar no meio do rio, tá vendo? Para o barco não bater nos pilares. Aqui em Belém, no Pará, vocês sabem, já caiu uma ponte no Moju, 2 no Moju, agora quase caiu uma no Outeiro, né? Por quê? Porque ela tem muito pilar dentro do rio. E onde tem navegação, o pilar atrapalha. Porque o barco ele não é igual um carro. Um carro, você vê um obstáculo, você desvia rapidamente. O barco, você vê um obstáculo, você desvia e não desvia. Demora alguns minutos para começar a mudar de rota. Por isso que se bate muito em ponte. E pilar muito estreito também. Essa ponte, essa foto eu achei bem legal mostrar para vocês, que mostra que a concepção da ponte ela mudou totalmente por conta do trânsito de embarcações. Tá? Olha essa aí, a altura dela foi feita de maneira que passasse esse navio por baixo dela. Se eu não me engano, essa aí é a Ponte das Nações, no Panamá. Entendeu? Então, assim, até a altura da ponte, ela tem que ter uma análise da engenharia naval. Então, o engenheiro civil não faz as coisas dissociadas, ou não deve fazer, pelo menos. Tá? A linha de transmissão aqui linha de transmissão, é uma coisa da engenharia elétrica, que liga a usina de Tucuri para Manaus, ela atravessou o Rio Amazonas. Tá? Aí me consultaram para eu dar o parecer dessa altura da catenária. A catenária é aquele seio que a linha faz, né? E eu estabeleci 70 metros, essa catenária. Só que para dar 70 metros no meio do rio, eles tiveram que fazer duas torres, uma em cada margem, maiores que a Torre Eiffel de Paris. Olha só para onde vai a coisa. Né? Então, a engenharia elétrica consultou a engenharia naval, que consultou depois o engenheiro civil para construir as torres. Para o quê? Para poder passar a embarcação embaixo. E, às vezes, o problema da energia elétrica não é só a distância do fio até o navio. Ele tem uma influência, como é que eu vou dizer assim? Uma influência da eletricidade. Né? Não pode ser muito próximo. Né? A ponte, nem a propósito, aqui o viaduto da Augusto Montenegro, né? Até reclamei uma vez que eles fizeram muito baixo esse viaduto, né? E a primeira, lógico, quando começou a passar carro embaixo, logo engatou uma carreta embaixo dele. Mas aí não podiam fazer muito alto, porque passa uma linha de transmissão e ia ter feito interferência nos carros. Então, tudo tem uma explicação. Por isso que o conhecimento ele tem que ser integrado. Né? Então, até no viaduto, que aparentemente tinha a ver com a engenharia de tráfego, engenharia civil, tem a ver com a engenharia elétrica também. Né? Tem um campo indutor lá que não pode esse veículo passar muito próximo. Essa ponte aqui, lembra? Era a ponte do Moju.
ela caiu, né? Porque uma balsa bateu na ponte, e aí foi recuperada em um ano, feito de um vão maior. E sabe quem fez essas defensas aqui, ó? Foi a Engenharia Naval aqui da UFPA, ó, que projetou essas defensas aqui. Entenderam? Foi nós aqui que projetamos essas defensas. A travessia também aqui, ó, enquanto a ponte estava parada, foi projetada por nós aqui da UFPA. Se vocês forem nessa ponte aqui, nessa placa, nesse pilar bem aqui, leia essa placa que está aqui. Está lá o meu nome. Está lá meu nome, responsável técnico por essa ponte. Pode ler, pode passar lá. Às vezes a gente passa de carro rápido, não dá nem para ver que tem uma placa, né? Mas só quem sabe que tem. Então, assim, são coisas que a gente faz do nosso dia a dia e que a UFPA faz e que muita gente não sabe, né? A nossa sociedade não sabe. E agora a gente está com um programa lá na FIEPA, que é a Federação das Indústrias, para justamente divulgar o que a UFPA faz no campo da tecnologia. Tá? Engenharia sustentável. Olha. Hoje, como eu falei para vocês, o meio ambiente é mais um dado que a gente tem que se preocupar. Então, energia limpa, casas preocupadas em preservar o meio ambiente, prédios, enfim. Então, hoje em dia, nada se faz sem considerar o meio ambiente. E a revolução da comunicação, né? Tudo está em nossas mãos hoje em dia. Hoje em dia, se vocês querem saber, assim, do lado da engenharia naval, se vocês quiserem saber onde está um determinado navio no mundo, é só você acessar a palma do seu celular que você vai saber. Tem um software chamado Marine Traffic, que ele te dá a localização de qualquer navio no mundo. Tá? E ele é de graça, vocês podem baixar pela internet. Pode acessar pela internet. Assim como vocês usam o Uber, né? O Uber também faz isso. Então a energia renovável, a tecnologia de informação, ela está muito presente no nosso dia a dia. E ela é uma junção das engenharias. Né? Você não faz a tecnologia da informação sem ter um objetivo. O objetivo é a localização de um carro, de um navio. Né? Então, tudo passa por essa tecnologia. Né? Então, a tecnologia ela veio no mundo para aumentar a nossa produtividade. Né? Antigamente, eu, quando eu comecei a estudar, não tinha internet. Né? Quando eu fiz o meu doutorado, eu não tinha internet ainda. Foi em 99, 2000, por aí assim. Estava começando, a internet ainda era discada, aquela do telefone. Então, era muito difícil usar a internet. E aí você tinha uma dificuldade imensa em acessar conteúdos e estudar. Hoje em dia, você desenvolve um trabalho muito mais rápido do que a gente desenvolvia antes. Hoje em dia, a necessidade de você estar em uma biblioteca é muito menor do que você estar na frente de um computador e acessar o que vocês quiserem. Até a aula do Projeto Newton. Há algum tempo atrás, era impensável uma situação dessa. Né, professora? Então, o Projeto Newton ele está já dentro da modernidade. Então, vocês que estão usando o Projeto Newton podem estar aqui hoje, mas podem estar na sala ao lado, podem estar na casa de vocês, podem estar viajando, até passeando, e vou assistir minha aula de cálculo. Não é? Tudo hoje por conta da internet, tá? Da comunicação. Tá? Então, isso fez a produtividade nossa ser muito maior. E o mundo passou a ser muito mais rápido por conta disso. Aquilo que eu falei para vocês logo no início. Né? O mundo passou a ser muito rápido. As transformações também ficaram muito mais rápidas. Tá? E hoje em dia nós estamos todos monitorados. Olha, eu estou aqui dando essa aula, tem 3 câmeras na minha direção aqui, tem uma aqui por trás. Então, eu não posso falar nenhuma besteira aqui, senão o mundo vai estar me vendo. Né? É tipo o Big Brother, né? Todo mundo está vendo a gente. Então, assim, as câmeras, elas vieram justamente dar essa segurança maior, né? Essa informatização maior, e o mundo hoje está na palma das nossas mãos, como está essa figura aqui ao lado. Ó.
que é bem emblemática do que acontece hoje. Cai uma bomba lá na Ucrânia, você sabe imediatamente que caiu uma bomba lá. Na Segunda Guerra Mundial, a gente ficava sabendo disso, talvez um mês depois, um ano depois. Hoje é instantaneamente. Tá? Hoje eu ia saindo de casa, tinha um incêndio lá no Boulevard, né? No shopping. Né? Não sei nem como ficou isso. Mas era ao vivo lá, o cara estava tendo naquela hora lá e já estavam botando na televisão e todo mundo, o mundo inteiro estava vendo. Uma coisa aqui em Belém do Pará. Tá bom, pessoal? Então, esse aqui é a minha aula inaugural com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham, assim, tenham tido uma nova visão do cenário mundial globalizado e a importância do cálculo, da física, em todas as engenharias, tá? Em todas as engenharias que vocês estão fazendo. Todas são importantes. Não tem uma mais importante que a outra. Todas são importantes e vocês viram agora isso. Né? Quando eu falei, por exemplo, no Porto. Porto tem todo mundo. Tem todas as engenharias. Né? Aí você pergunta, a engenharia de alimentos tem no Porto? Tem. Tem. É o restaurante que as pessoas comem, né? Ah, a química tem no Porto? Tem, porque o Porto tem estação de tratamento d'água. Quem é que trata a água que as pessoas vão beber, que vai fornecer os navios? Então, assim, por mais que você imagine uma determinada área que é incompatível com outra, na hora que você vai analisar profundamente, você vai ver que tem tudo a ver. E vocês estão na crista da onda, porque quem domina o mundo hoje é a tecnologia. E vocês estão no Instituto de Tecnologia fazendo engenharia. Tá bom? Professora, muito obrigado. Gente, muito obrigada, professor Ito, pela sua aula inaugural. Espero que todos tenham gostado da aula. Na segunda-feira, a gente vai ter aula normal aqui com a professora Juliana, tá? E ela vai explicar outras dinâmicas que vão ocorrer durante o semestre. Gostaria de saber se alguém queria fazer alguma pergunta para o professor, vir aqui até a frente ou lá nas salas. Alguém? Tão interessante a palestra, a aula que ele deu. Ninguém gostaria de fazer alguma pergunta? A Helena quer fazer. Helena? Vem, Helena. Não? Ela é aluna de Naval. Mas o Arthur quer. Cadê o Arthur? Arthur está aí? Não? Alguém? Bom, professor, então, os alunos ainda estão tímidos de vir aqui no microfone, mas a gente espera que durante o semestre vocês percam essa timidez e venham tirar as dúvidas de vocês, que é muito importante, tá? Muito obrigada, professor Ito, mais uma vez, tá, pela sua brilhante aula. Espero que tenha motivado vocês pela importância da engenharia, pela importância do cálculo, né, na vida de vocês, acadêmicas e profissional, e o quanto que nós, do Projeto Newton, estamos empenhadas em fazer com que a vida de vocês fique mais facilitada para esse aprendizado de cálculo. Tá? Mas a gente espera, como a gente já falou, que vocês se responsabilizem junto conosco por esse aprendizado, porque o Projeto Newton ele só existe por causa de vocês. Então, se vocês não fizerem a parte de vocês, não adianta tudo que tem aqui, que foi feito pensando em vocês. Tá bom? Muito obrigada a todos, então. Um bom semestre letivo para todos vocês. Obrigada. Até segunda-feira.